Fetichismo, no cinema, por exemplo, pode ser em qualquer área, significa que você dá uma atenção exagerada a determinada categoria de filmes, independente da qualidade do filme, né? O que eu quero dizer com isso? É a pessoa que gosta de filmes de super-herói, por mais que filme de super-herói seja uma porcaria, né? É a pessoa que gosta de filme de ação, por mais que o filme de ação seja de arrancar os olhos. Então, se você pensar um pouco, o fetichismo é mais ou menos você esquecer o seu senso crítico por causa de é, algo que você decidiu que você gosta. Você nem sabe se é bom. A princípio você já diz que aquilo é bom, né? Não se engane, você não vai encontrar fetichismo somente com filme de ação, por exemplo, ou filme de super-heróis. O que acontece bem frequentemente no meio cult é um fetichismo ao estranho, né? Então, assim, se o filme é parado ao extremo, então o filme é bom, né? É, bom, se o filme é parado ao extremo, não quer dizer que ele nem é bom nem é o ruim. Tem filme parado ao extremo que ele é contemplativo, é uma coisa linda, né? Tem filme parado ao extremo que é uma bosta mesmo, né? Não é porque é parado que ele é muito bom. Então não existe uma fórmula para um filme bom, quer seja de ação, quer seja um filme artístico, né? Então, como que você percebe que você tem fetiche nas artes, né? Primeiro, quando você é relutante, você tem uma aversão. Não, relutante não tem problema, mas você tem uma aversão completa a determinadas áreas, né? Então, por exemplo, você é um cara que gosta de filmes. Peraí que estão derrubando a casa aqui. Você é um cara que gosta de filme mais artísticos, filmes que, por exemplo, estão geralmente no Festival de Cannes, e você acha que não existe nenhum filme de ação, ou de super-herói, ou de terror que presta. Ou o contrário, né? Você é uma cara que gosta de filme de ação e acha que todo filme romântico não presta, né? Então esse é um primeiro indício que você tem um fetiche, né? O segundo indício é você gosta de uma área inteira, né? E as pessoas começam a produzir aquilo em massa para você assistir e você assiste. Aí você tem um fetiche também, ok? É muito frustrante conversar com pessoas com fetiche. Então você vai lá, por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava conversando com um aluno sobre os filmes do Hayao Miyazaki, que são filmes fantasticamente bons, né? Filmes como Viagem de Chihiro, meu vizinho Totoro, ou meu amigo Totoro, eu não lembro agora, Ponyo, Serviço de Entrega de Kiki, Vidas ao Vento, né? E eu fiquei muito feliz ao ouvir que o aluno também gostava e achava fantástico todos aqueles filmes. E aí ele acabou me indicando alguns outros. E a maioria eram medíocres para ruim, né? E aí eu descobri, infelizmente, que o meu aluno não sabia o que era um filme bom, né? Depois, quando eu conversei com ele sobre esses filmes, para ele, Viagem de Chihiro estava no mesmo patamar dos outros filmes. Então ele só tinha um gosto por essa estética de filme japonês, né? Só tinha um gosto por uma estética que lembra o Hayao Miyazaki, só que ele não sabia identificar o ruim do bom. Perceba, o cinema comercial, no sentido ruim da palavra, é aquele cinema que pega algo bom e tenta reproduzir, né? Só que na maioria das vezes ele só pega o exterior da coisa, então ele não consegue reproduzir. Então o cinema comercial ele faz muito daquele algo que parece aquele algo muito bom, mas é porcaria, né? Às vezes é interessante porque você vai conversar com uma pessoa que gosta do grande cinema, você menciona, por exemplo, sei lá, um filme de super-herói muito bom, né? Você menciona Batman, por exemplo, ou filme de corrida mesmo, né? Filmes românticos, né? E as pessoas ficam escandalizadas, né? É porque esse cara é fetichista, ok? Um exemplo disso é o Godard no cinema. Godard foi um diretor extremamente importante para a história do cinema, mas com o tempo ele foi descambando, ele foi fazendo só coisa louca, né? Sei lá, a câmera fica no chão, aparece o pé da pessoa só. E aí o que acontece?
Até bem recentemente o Godard foi aclamado, né? Porque ele fez mais um daqueles filmes que não faz sentido nenhum, não faz nem pé nem cabeça, mas ele é o Godard, né? Então, como ele é o Godard, então ele tem que é, ser aclamado, né? Um outro exemplo extremo disso uma vez eu conversei com um companheiro de trabalho meu que gostava de assistir filme iraniano. A propósito, o cinema iraniano é muito bom, né? São filmes bem singelos, são filmes muito bonitos. Tem uma leva de cinema iraniano muito bom. E só que ele se reunia com um grupo de colegas e eles assistiam sem legenda. E aí eu perguntei, mas vocês falam a língua? Como é que é? Eles, não, que o barato do filme é iraniano, é você não entender mesmo. E é claro que eu quis chamar ele de retardado, débil mental pra cima, né? Mas eu me controlei. E eu acho que eu só fiz uma piada, assim, na cara dele. Bom, isso é fetichismo, né? Então, o desafio... Só que perceba, eu estou usando exemplos caricatos, né? Mas é um desafio muito grande. É um desafio muito grande você pegar um filme qualquer, né? E prestar atenção àquilo ali e tentar julgar o filme pela qualidade que ele tem ou não tem. Ok? É um desafio enorme. Então deixa eu dar um exemplo para você. Eu sempre gostei de um diretor dinamarquês chamado Lars von Trier. Né? O Lars von Trier sempre foi um cara que eu sempre gostava dos filmes dele. Né? Filmes como Melancolia, O Anticristo, Dogville, né? Sei lá, Dancer in the Dark, vários filmes dele, né? E aí, uma certa feita, ele lançou um filme chamado Ninfomaníaca, né? Na verdade tem dois, Ninfomaníaca 1 e 2. E assim, era o Lars von Trier, é o cara que eu respeito pra caramba. Assim, eu assisti o filme e eu falei, puxa vida, eu tenho que pensar mais, porque eu não sei se eu tô certo, mas eu acabei de ver uma bosta. Eu acabei de ver uma completa porcaria, né? Nesse momento eu tinha duas estradas a seguir. Uma é a estrada do fetiche. Não, mas é o Lars von Trier, é o cara que está no Festival de Cannes direto, né? Depois ele foi expulso do Festival de Cannes, mas esse é um assunto para outro vídeo. E aí eu iria para o caminho do fetiche. Ou eu teria que julgar o que estava na minha frente. O que estava na minha frente é um filme do Lars, mas é uma porcaria sem fim. Eu prefiro assistir, sei lá, Teletubbies. Bob Esponja, a propósito, é bem bom, bem engraçado. Aí eu pensei, não, foi um lápis do Lars, né? Porque o Lars, ele fez um filme sobre sexo, aí coloca sexo explícito, lá, nada contra, bom, mas é ruim, o filme é ruim, não faz sentido, né? É forçado demais. Aí eu esperei um tempo, o Lars lançou um outro filme, que é A Casa que o Jack Construiu, né? Que é um filme de violência, eu gosto dessa temática de violência, e o Lars já trabalhou com violência em outros filmes, eu pensei, puxa, o Lars, né, agora não vai me decepcionar. E se eu tive que ser honesto com o filme, é uma outra bela porcaria, né? Vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Assim como às vezes tem um filme de sessão da tarde, que se você prestar bem atenção àquele troço, o troço é bom, e você tem que admitir que o troço é bom, né? Um último exemplo para encerrar o vídeo. A série Twin Peaks, né? Twin Peaks foi uma série muito, muito importante de um diretor muito bom também, chamado David Lynch, né? E aí o que aconteceu? Em um determinado... você começa a assistir a série, ele tem um humor todo estranho na série, assim, sabe? Começa a acontecer um monte de coisa estranha, mas não é bem estranho, assim, então você vai assistindo. Só que chegou lá pelas tantas na série, passando alguns, sei lá, uns 8, não, talvez mais, uns 12 episódios, começou a ficar um estranho superficial, um estranho assim, que é um estranho de estranho pra ser babaca, assim, sabe? E eu tive que admitir pra mim mesmo que aquilo lá era ruim, né? E aí continuei assistindo, porque eu tinha que assistir a série, naquele tempo eu ainda respeitava séries, mas era o David Lynch, então tem isso também. E aí lá pelos 4, 5 últimos episódios, a qualidade subiu novamente. Eu falei, porra, que legal. Depois que eu fui descobrir que o David Lynch estava ocupado com alguns outros filmes e no meio da série ele abandonou a série e deixou as pessoas lá, os produtores tiveram que encontrar outras pessoas para dirigir os episódios, né? Eu consegui saber disso antes porque eu não considerei, eu não olhei para o David Lynch, a produção do David Lynch como um fetiche, né?
Por outro lado, eu conversei com pessoas que elas defendem de coração e alma que toda a série Twin Peaks é maravilhosa, que Twin Peaks é excepcional e David Lynch nunca erra, então se ele estava envolvido com a série é maravilhoso, né? Parece muito legal isso, mas perceba, a partir do momento que você começa a dizer que o ruim também é bom, você tira o mérito do bom. Isso é importante. Então, assim, aquele meu aluno que eu falei que ele gosta dos filmes do Hayao Miyazaki, que estão aqui, né? E depois que ele fala um monte de filme porcaria que ele gosta do mesmo modo que ele gosta dos filmes do Hayao Miyazaki, ele está rebaixando os filmes do Hayao Miyazaki. É uma afronta aos filmes do Hayao Miyazaki. Então fica aí o meu convite para você não ser fetichista.